te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei-nos, renascidos na fonte do batismo, ser concórdias na fé e justo nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis procurando e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhe: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Ele disse: "Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunho de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, e fala então no Evangelho da alegria, a alegria de encontrar Jesus, mas também os desencontros por não compreender tanta grandeza. O humano tem dificuldade de entender o divino, o ressuscitado.
E então Jesus, o Evangelho terminou ontem, começa hoje, né? Que fala dos discípulos de Emaús, que eles reconheceram Jesus ao partir do pão. É através, amados, dessa presença que Jesus tem na Eucaristia, quando eu reconheço, né? Por isso, a nossa vida de fé nos propõe que sejamos cristãos autênticos para viver realmente essa dimensão eucarística nas nossas vivências espirituais, né? O centro da nossa vida de fé, a Eucaristia, a Santa Missa, e o nosso compromisso com esse Deus que se encontra no tabernáculo, para que nós possamos adorá-lo. Quando a gente tem esse desejo mesmo de adorar Jesus, é porque a gente está reconhecendo Ele no partir do pão, reconhecendo Ele na Eucaristia. E Jesus, quando a gente reconhece Ele nessa presença viva, real, santa, sagrada da Santa Eucaristia, Ele transmite para nós aquilo que Ele veio trazer lá desde a sua ressurreição, que é a paz. A paz que se faz tanto necessário nas nossas vidas, e nós só temos essa paz verdadeira quando nós reconhecemos Jesus, principalmente na Eucaristia. E aqui fala então que Jesus entra naquele lugar e eles acharam que era até um fantasma. Jesus se mostra. Olha como que nós somos limitados, mas temos um Deus amoroso. Ele se mostra, aqui está minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. E aí então ele faz até esse gesto, né? O ressuscitado não precisava de comer, mas comeu para mostrar que era aquele que com eles comia sempre. E Jesus então ele tem esse diálogo com os seus discípulos falando da Escritura, né? Lá, não falava lá na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, que eu iria sofrer e ressuscitar. Então essa verdade, nós temos ela da ressurreição pela palavra. É essa palavra que tem poder de iluminar, que é essa palavra que tem poder de ressuscitar, de libertar, de transformar. A gente vai vivendo as experiências desse ressuscitado, amados. Como é bonito a fé, como é bonito reconhecer Jesus, a sua grandeza, a força do teu espírito. Eu tenho um contato com uma pessoa muito querida na diocese de Guajará-Mirim, que é a nossa irmã, né? Nossa diocese irmã. Eles estão fazendo uma romaria do Divino Espírito Santo. E então ela mostra lá todo o percurso, né? Os desafios. É uma extensão muito grande, né, a diocese, que vai até na Bolívia e evangeliza aquelas pessoas que moram à beira dos rios, né, os ribeirinhos que eles falam, os indígenas, e eles tecem, né, até tem uma embarcação deles que é feito de coqueiro, não sei, lá é um outro nome, mas eles tecem aquilo para fazer a cobertura e viaja naquelas embarcações, grandes desafios, mas uma alegria na alma, uma alegria no coração, né? A gente vê a participação do bispo, dos padres, diáconos, e a alegria daquele povo. Quer dizer, isso é porque reconheceu Jesus. Só faz aquilo que a gente vê, porque é uma evangelização diferente da nossa, com mais desafios, mas com um entusiasmo encantador. Então, é movido por isso. Então, nós precisamos ser movidos por esse espírito que nós estamos vivendo, que é o tempo pascal.
esse tempo onde Jesus se revela, e ele revela e deixa hoje muito claro na palavra, não estava escrito lá. Eu quero abrir a inteligência de vocês, para que vocês compreendam, né? Que coisa linda isso. Então, quando a gente vê pessoas desafiando a sua própria natureza para evangelizar, para ter um momento de oração profundo, né, de devoção do Divino Espírito Santo, que coisa linda. Por quê? Porque foi aberta a inteligência, abriu a mente para entender, está entendendo quem é o ressuscitado, está entendendo que essa ressurreição é real, verdadeira, através então dessa palavra, através então dessa Eucaristia, desse pão, ao partir do pão. Então que Deus possa nos ajudar a deslumbrar mais situações, que nós possamos também dar nossa contribuição para que mais coisas de graças evangélicas possa se manifestar na nossa fé, para revelar, porque nós estamos aqui para dar testemunho. Aqui fala que no final aqui, né, que qual é o objetivo de tudo isso? Perdão dos pecados e conversão. E quem se converte, os pecados são perdoados e dão testemunho de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.